Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Narciso com a palavra. Quando a primeira interseção do Dr. Camolês aqui, ele falou da questão da educação pública. Sim. E a partir daí, e com base em algumas informações aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta. Pois não. Diz que no Brasil não se gasta pouco com segurança pública, nem se gasta pouco com educação pública, nem se gasta pouco com segurança pública. Gasta-se mal. Gasta-se mal. E com relação à segurança pública, doutora, será que nós estamos gastando pouco com a paz? Aí vem minha pergunta. Essa semana saiu uma pesquisa do PISA, uma avaliação internacional, patrocinada pela OCDE. Explica o que é PISA e PISA é uma avaliação do ensino básico de todos os países do mundo. Ensino básico. E que avalia as 3 notas fundamentais de ensino básico. Essa avaliação compunha a avaliação de 70 países. O Brasil apareceu em 65º lugar em matemática e 58º lugar em leitura e 65º lugar em ciência. Será que também não está faltando uma formação de educação como elemento detentor dessa violência? Não. Só antes de começar, rapidinho só, Camolês. Ontem, por exemplo, só pegando esse dado, um réu, no interrogatório que eu pergunto qual o grau de instrução dele, aí ele me falou, 1º ano do ensino fundamental. E eu sempre faço essa pergunta, mas você sabe ler e escrever? Não sei ler nem escrever. No primeiro ano? 1º ano do ensino... Fundamental. 1º ano do ensino médio. Primeiro ano Tá. do ensino médio. Eu lembro que em Acrelândia teve uma situação semelhante, só que era 5º ano. 5º ano, o jovem não sabia ler o nome da mãe na carteira de identidade. Agora, antes de responder a Está aqui, pergunta... doutor, está aqui isso. Tá Antes comprovado, de né? responder a pergunta, Narciso, vou dar só um dado aqui. Sim. Um preso no Brasil, isso inclusive foi dado pela ministra Carmen Lúcia, né? Custa R$ 2.400 por mês. E um estudante do ensino médio custa 2.200. Sim. Pois não, Está aí, gasta-se pouco Sim. na formação da paz e muito na combate. Vocês conhecem melhor que eu esse personagem que eu vou falar, que é o senador Cristóvão Buarque. Ah, conheço. Ele tem um perfil voltado para a educação como um todo, muito importante para o país. Eu tenho assistido muitos debates dele nesse sentido. E o que acaba acontecendo? Ele tem uma ideia que o ensino deve ser integralizado no país como um todo. Ou seja, o que é transmitido para o aluno lá no Rio Grande do Sul, também é lá no Tocantins, é aqui no Acre ou é lá no Ceará. Só que isso nós temos essa diferença, que nós não conseguimos equacionar isso, talvez até pela ausência da vontade política que deveria ter já chegado isso. Quando você pega o piso de um professor do Acre, é completamente diferente desses outros sistemas que eu acabei citando. Qual o grau de dificuldade disso? Você tem uma formação cultural no país completamente que passa em diversos degraus ou diversos filtros de peneira. Então você não tem esse segmento, você não tem como aferir isso com um país com essa dimensão que nós temos. Foi o que ele estava falando sobre a diferença de você ter um país tão grande com poucos estados, em que deveria ter maior número de estados, o que eu concordo. Isso iria facilitar a política administrativa. Mas nós temos também uma herança que nós recebemos, que é aquela época quando quem tinha mais terra detinha maior poder. Aí o Brasil ficou com essa imensidão de terra e nós ficamos praticamente sem governar, porque a ideia inicial era essa, quem tem maior terra tem mais poder. Mas doutor Camolês, o senhor foi juiz Sim. lá em Cruzeiro do Sul. Fui. A minha santa terra. Foi.
Minha primeira comarca, para mim, é a cidade mais bonita que tem no estado do Acre. Eu defendo isso. Eu defendo. Conhece brasileiro. Tá correto. Conheço, mas eu defendo muito Cruzeiro do Sul. Continue, o senhor está Sim. corretíssimo. Muito obrigado. O senhor tem uma Muito visão obrigado. de mundo extraordinária. Muito obrigado. Então é o seguinte, eu disse anteriormente para a doutora Rosinete Certo. que quando eu era criança, jovem, a prisão em Cruzeiro do Sul eram 15 pessoas, não mais do que isso. No seu tempo de juiz lá era mais ou menos quanto? Olha, é assim, eu vou citar alguns fatos de Cruzeiro do Sul, que são fatos históricos, né? Eu entrei no fórum em 78 em São Paulo, 1978, na capital paulista. Aí eu vim para a Presidente Prudente, fiquei até 1985, vim para Rondônia e advoguei. Ou seja, desde 78 até hoje, minha ligação é toda em relação ao Poder Judiciário. Acostumado nesses dois locais que eu disse, eu cheguei em Cruzeiro do Sul. Bom, a prisão de Cruzeiro do Sul, ela foi construída na década de 60 para em torno de 26 a 30 presos, 35, 40 no máximo. Não tinha cerca, não tinha muro. Você chegava na prisão lá de Cruzeiro do Sul como você estivesse chegando aqui em algum bar, algum campo de futebol. Era dessa forma que eu cheguei. É verdade. E eu cheguei estranho, porque você sai de um centro desse que eu vim, com todo esse problema, aí eu chego em Cruzeiro do Sul, vou ver como era o preso. Bom, você tinha ali o presídio em si, que era onde hoje funciona o regime semiaberto. O forro era de madeira. Os presos ficavam num forro de madeira. Eu falei, gente, eles iam filmar, eu falava, você não me filma o forro, porque se um preso de fora ver isso, ele vai querer pedir transferência para cá. E eu vou me vendo num problema muito grande. Vai vendo. Paralelamente a isso, no mesmo local do presídio, tinha diversas casas, onde o preso que cometia o crime no Seringal, a família mudava Mudava para lá. para o terreno em volta do presídio. Vivia com a família. Vivia com a família lá. Se você pegar a lei de execução penal, completamente diferente, mas funcionava. Porque o indivíduo via a família dele ali, então ele não tinha por que criar nenhum problema. Tanto que eu fiquei lá 3 anos e 10 meses, nunca tive nenhum problema de rebelião. E que ano foi isso? Cheguei lá em 1996, saí em E 1999. quantos presos tinham lá, senhor? 110 presos. 110. 110 presos. Hoje tem mil e tantos. E a situação Em 15 anos, né, Oswin? E a situação de cada preso, você levava isso na cabeça, tranquilo. Tanto que quando uma desembargadora foi fazer correição lá, nós andando e eu lá no meio dos presos, os presos com o terçado trabalhando, ela perguntou, quem são essas pessoas? Eu falei, são os presos. Mas você anda no meio deles com o terçado, anda, desembargador, isso aqui não tem problema, ele sabe o que ele fez, o que ele vai cumprir. E eu também, sem problema nenhum. Hoje, não dá mais para você se aventurar nisso. Doutora Rosinete, no último programa o juiz Jordani Dourado esteve com a gente e ele fez a defesa da audiência de custódia, né? E trouxe esclarecimento, né? Porque há aquela ideia de que não, a polícia prende e o judiciário só colocou e que perfeito. é alimentado de certa forma por quem trabalha na área. Sim. Né? Não, eu prendi, a gente sabe disso. E ele colocou a preocupação que ele tinha na audiência de custódia de quando encaminhar uma pessoa para o presídio, ele estava encaminhando um soldado para uma organização criminosa. A senhora também lida com audiência de custódia, como é que a senhora trabalha, quais são os critérios que a senhora avalia, como é que a senhora vê a audiência de custódia, a necessidade? Só atualizando os dados, nós temos aqui em Rio Branco hoje, dados de hoje, 1.491 homens presos no regime fechado e 108 mulheres no regime fechado. Então, Tem do semiaberto? do SEMI não. Não, tá. Eu peguei os dados dos que estão no regime Ok, fechado. só fechado. Né? Em relação à audiência de custódia. A audiência de custódia, na verdade, ela é uma obrigatoriedade para o Estado brasileiro desde 92, quando o Brasil, como um dos signatários da convenção que estabeleceu a necessidade, a obrigatoriedade de se fazer a audiência de custódia, e por ser um direito com cunho de direito humanitário, não precisa de lei.
a assinatura do tratado, a ratificação, ela já torna obrigatória para a realização no Estado brasileiro. Então, nós estávamos, na verdade, era numa inércia por muito tempo. E, graças a Deus, o CNJ, por meio da Resolução 213, veio e tornou-a obrigatória para todos os tribunais do Brasil. Aí houve duas ADPFs, né, inclusive questionando a portaria que institucionalizou a audiência de custódia, e foi reconhecida não somente a sua constitucionalidade e legalidade, como o STF também, na decisão dessa ADPF, obrigou, né, a realização da audiência de custódia em todas as comarcas do Brasil. Por quê? Porque o Estado, quando ele estabelece constitucionalmente e legalmente o seu direito de punir, o Estado traz para si o direito de punir, ele tem que dar todas as condições de cumprimento, né, para aquela pessoa que está na sua custódia, sob a sua custódia. Então, o preso, quando ele é pego em flagrante, ele tem o direito de ser levado num prazo mínimo, estabeleceu-se na resolução esse prazo de 24 horas, de ser levado perante uma autoridade judicial, que juntamente com o Ministério Público, com o advogado, se houver defensoria pública, de ser ouvido acerca da sua prisão, como ocorreu a sua prisão. E a partir de então, o juiz vai analisar a legalidade. É a legalidade da prisão que o juiz vai analisar naquele momento. A audiência de custódia, muito se divulga que veio só para soltar preso. Não é isso. As instituições democráticas que são responsáveis por sua realização, elas têm que zelar pela sua legitimidade. Porque a partir do momento em que, por exemplo, eu vejo que uma prisão é ilegal e eu chancelo uma prisão que é ilegal, eu, enquanto Poder Judiciário, o Ministério Público que está lá, defensor ou advogado que está lá, eles estão perdendo a sua legitimidade. Exatamente. Porque estão agindo contrário à Constituição Federal, que não admite nenhum tipo de desrespeito a qualquer ser humano, inclusive o preso, que pela sua condição de preso não deixa de ser um ser humano. Por isso que surge a visão distorcida de que a polícia prende e o juiz solta, mas não tem o segmento do porquê o juiz soltou. Exatamente. Isso é muito importante. Né? Diga-se de passagem, o Acre... Doutor Camolete, tivemos um caso há cerca de 15 dias de... não sei se era um casal, mas foi para a audiência de custódia, foi solto e com uns 15, 20 dias foi preso novamente aqui no canal. Então, para ter... Você lembra essa matéria, né? Isso pode ocorrer. Ô, doutor Camolete. Aí a imprensa mas isso ganhou uma natural, dimensão, né? Porque isso só um caso isolado, foi como a doutora Rosneck afirmou, não tira a validade. Não, de forma nenhuma, ao contrário. Isso vem a rebustecer que... Da audiência de custódia, que nós aqui no programa, quando eu veio aqui, primeira vez nós abordamos, eu bati palma, sim, para essa instituição que não existia no Brasil. Existia. Ô, doutor Camolete. Sim. A violência propriamente dita, essa que a gente já falou aqui agora, há 3 anos que bateu na casa dos 60 mil e não diminui mais. Certo. 62 mil assassinatos. E aproveitando aqui a presença da doutora... Ontem saiu o dado, estamos com 25 mil. Da doutora Rosinete, até porque, para não esquecermos de a lei de queda coice, né? Vamos falar da violência no trânsito. Sim. Doutora, a guerra da Síria está matando 50 mil pessoas por ano, a guerra da Síria. A nossa violência comum está matando 60 mil. No trânsito, ano passado, morreu 44 mil pessoas, morreram 400 mil pessoas, e 400 mil ficaram, de qualquer forma, mutiladas, sem braço, sem perna. Quer dizer, e essa violência, como é que se combate? Que ela
pode ser acidental, mas pode ser dolosa também, né, doutora? Claro, pode ser sim. A violência no trânsito e do trânsito, porque tem diferença, né? Mas, sobretudo a violência no trânsito, em decorrência de embriaguez ou dos outros acidentes que ocorrem por alta velocidade, algum excesso, negligência, imprudência, imperícia, celulares, que se desenvolve dentro no tráfego de veículos, perpassa, para mim, sobretudo pela educação. Tem algumas situações isoladas, né, que são acidentes mesmo, que qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, ninguém está indefeso. Eu me benzo como católica que sou, todos os dias quando saio de casa para pegar o volante, e agradeço a Deus quando chego e não ter acontecido nada. Porque não depende só de mim, claro, como condutora do veículo, depende também dos outros. E esse outro eu não tenho controle, né? Então, um dos pontos é a questão da educação. Exatamente. Educação, sobretudo, para essa conscientização do respeito que se deve ter com a vida, Não é apenas com a trafegabilidade de veículos, é com a vida do ser humano no trânsito. E respeitar do pedestre aquele que está numa carreta, no maior carro que tiver, trafegando no veículo, né? Mas eu vejo muito a questão da educação. Acidentes tem alguns, sim, que não foram decorrentes, que eu coloco até como tragédias. Eu tenho situações de filha dirigindo o veículo, o outro veículo vinha na contramão dela e ela fez uma manobra indevida. Em decorrência disso, faleceu o pai dela, que estava ao seu lado, a madrasta dela, que estava também no veículo, e ela estava grávida. Então, inclusive nesse caso, eu apliquei o perdão judicial para essa pessoa, porque a punição dela já tinha sido suficiente com a morte dessas pessoas que, infelizmente, aconteceu naquela situação. Mas, no que diz respeito à embriaguez ao volante, para mim isso é irresponsabilidade. Aí zero sim, melhorou? Melhora. De uma maneira geral, a evolução da legislação no Brasil de trânsito, a senhora acha que ela está atendendo às expectativas? Não. Houve uma evolução. Houve uma evolução, melhorou bastante, mas ainda precisa avançar muito no campo da educação. Doutora, eu faço a pergunta pelo seguinte, porque a gente está aqui na televisão, eu estou aqui há uns 14, 15 anos, e a gente, como jornalista, é testemunha da história, do que acontece na cidade e tal. Eu me lembro de campanhas, vamos formar uma geração, daqui a 20 anos terá uma geração. E eu me lembro das campanhas nas escolas, não sei se tinha muita campanha nas escolas. A gente divulgava no Bom Dia Rio Branco aqui, no Boa Tarde, no Boa Noite Rio Branco, a gente tinha... Os filhos participavam disso. Tem razão, mas a doutora Rosinete colocou um problema fundamental. Educação. Que é um problema do país, deste país, é educação. Educação. Ainda há pessoas que jogam garrafas pela janela. Narciso, nós deveríamos endurecer mais a lei de trânsito. Por exemplo, eu chego ali naquele Via Verde, eu não encontro mais espaço para idoso. O jovem estaciona no lugar de deficientes e idosos com a maior naturalidade. Vou dar um fato aqui para vocês, né? Porque... Agora, reclamar... Que nação é essa? Só para concluir, doutor, uma vez um jovem ia saindo, eu digo, mas meu amigo, você não está vendo aí que isso é placa para idoso? Mas tem outras vagas por aí. Vou dar um exemplo para vocês. Porque esse tipo de gente que quer melhorar e construir a nação. Esse exemplo eu tenho dentro de casa, né? Felizmente e infelizmente. Minha mulher foi vítima de um acidente de trânsito aqui na avenida, próximo do Mercado Araújo. Um indivíduo embriagado foi ultrapassar um outro carro, bateu no carro, minha mulher em cima da calçada, ele veio a pegar minha mulher em cima da calçada. Minha mulher ficou aqui, pegou uma bactéria anaeróbica, teve que sair daqui para ir para São Paulo, se submeter a uma câmara hiperbárica. Aqueles que conhecem câmara hiperbárica é igual aquela câmara de mergulho que o indivíduo entra para descompressão, né? E essa bactéria, não sabe se pegou no hospital lá no dia do acidente. Pois bem, isso por conta de um indivíduo embriagado.
tá? Foi condenada e tal. Mas ela ficou 55 dias de cama, sem poder andar e sendo submetida a 2 sessões de câmara hiperbárica. Qual o custo disso? Então aí entra outro aspecto, questão da educação. E a forma muito fácil das pessoas adquirirem veículos automotores. Tá? O que acabou acontecendo com isso? O indivíduo ele chega em qualquer concessionário, digamos assim, e eu já vi propaganda nesse sentido, com R$1 ele compra um carro. Mas ele não tem condição de manter o carro, mas ele acha que aquilo é importante. As motos, a mesma coisa. Se nós formos buscar, nós já tivemos aqui no Acre, veio um deputado federal do Mato Grosso do Sul, que era o encarregado dessa comissão, porque eles começaram a ver que nós tínhamos no país um índice muito elevado de pessoas jovens, mas mutiladas, mas nós não temos guerra civil. Por que isso? Acidente de moto. Ele tem o quê? Amputado o membro inferior. E ele entra no quê? Na aposentadoria. O que você fez com isso? Porque você fomentou a venda da moto, o indivíduo sai de forma deslocada, ou de que forma seja, às vezes até embriagado, outras vezes eu já vi isso no trânsito, o indivíduo pilotando a moto e falando no celular, mandando mensagem no WhatsApp. Agora, como que você pode exigir uma conduta de uma pessoa dessa? Então, você tem o organismo, o governo criou uma forma muito fácil do indivíduo ter acesso. Só que, em contrapartida, o governo está experimentando esse próprio resultado. Porque você tem um segmento muito elevado de jovens, já aposentados, mutilados, mas não tem guerra civil. Porque você fomentou alguma coisa. E você não deu educação suficiente para que as pessoas pudessem identificar o que é. Ontem eu vi uma entrevista muito bacana. Eles fizeram sobre o cinto de segurança. Fizeram viu? Interessante, né? 7 km por hora. Desceu, a mulher falou assim, eu não podia imaginar que a 7 km por hora eu teria um impacto desse. 7 km por hora, falou, daqui para frente todo mundo entrou no carro e cinto de segurança. Então, para ter uma ideia, a educação, você tem que mostrar que isso acontece, não há necessidade. Você tem que ter um perfil daqueles que vão ser usuários de forma diferente. E é isso que nós devemos ter no país. Por isso que se passa muito pela educação. Todo onde você vai girar, ou no sentido horário ou anti-horário, você vai bater em alguma coisa que se fala de educação. Fundamental. Nós vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho, continuando o debate aqui no Tribuna Livre.